Oi pessoal, vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje trataremos do tema os Estados Unidos da América no século XIX, a conquista do Oeste e a Guerra da Secessão. Vamos ver como se deu esses dois processos. Quando se lembrar dos Estados Unidos nesse período, nós vamos ver o seguinte, sempre essa parte desses filmes de faroeste, desenvolvimento dos Estados Unidos no século XIX. Então nós vamos nos lembrar daqueles cowboys, dos índios, daquela marcha dos americanos para o oeste. Aqui, importantíssimo isso aqui. Nós temos ali em cima, abaixo do Canadá, os Estados Unidos da América, na cor laranja, mais ou menos. E importante para o aluno entender. À direita nós temos o Oceano Atlântico e à esquerda o Oceano Pacífico. Os Estados Unidos é um dos países que ele tem seu litoral tanto no Oceano Atlântico como no Oceano Pacífico. Então vai ser essa marcha dos pioneiros americanos que vão daquela faixa da direita até o Pacífico. Destino manifesto, justificativa da expansão. O que é que os americanos utilizavam para justificar essa expansão? Fundamentos protestante e calvinista. O povo americano era predestinado por Deus para dominar o continente. E aqui à direita nós temos aqui uma moça, como se ela fosse o quê? Esse manifesto, esse destino que os americanos tinham de caminhar para o oeste. Tanto é que ela está como se fosse conduzindo todos os americanos para o oeste. Isso aqui é o quê? Porque grande parte dos americanos, eles eram calvinistas, tá certo? Uma igreja protestante que foi fundada por João Calvino durante a Reforma Protestante. E uma das coisas que eles tinham, esse pioneiro americano, era a ideia da predestinação. Ou seja, que eles já estavam predestinados a atingir determinados objetivos. Aí temos lá a conquista do Oeste, protestantismo. O protestantismo do Oeste deu origem ao American Way of Life, ou seja, estilo de vida americano, baseado na liberdade individual e na busca do sucesso pessoal e da riqueza, através da ação, cada qual procurando agarrar as oportunidades que Deus lhe deu. É mais ou menos assim, tem alguns livros escritos sobre isso. Não sabemos se é totalmente verdadeiro, mas tipo assim, alguns dizem que o Brasil, por ter sido colonizado por Portugal, que era católico, ele é meio parado, vamos dizer. Não tem, isso aí não tem nada científico não, é só que alguns dizem. Já os americanos, por ter sido colonizados pelos protestantes, eles são mais, gostam mais de desafios, de a luta, de descobrir mais coisas, tá ok? Mas isso aí é só uma publicação de alguns livros que tem, não tem cientificamente provado, tá certo? Mas os americanos têm essa parte também mesmo de conquistadores, tá ok? Vamos lá. Doutrina do Destino Manifesto, apoiado no dogma protestante da predestinação absoluta, levar a civilização e os ideais democráticos aos índios, mexicanos e a todos os povos ao seu alcance. E a fronteira móvel, não há limite, o limite era o Pacífico. Então os americanos, eles vão sair ali da costa do Atlântico e vão avançar até a costa do Pacífico, para levar a mensagem dele e conquistar toda aquela região. Tivemos vários problemas, principalmente muitas tribos indígenas foram dizimadas nesse período. A conquista do Oeste, aqui fica bem claro aqui para vocês, os Estados Unidos começa com aquelas 13 colônias, que já estudamos, a independência das 13 colônias, e ele vai até o outro lado aqui, a Califórnia, que já fica na margem do Oceano Pacífico. Aqui mais aquele mapa para o aluno visualizar melhor. O objetivo deles é atingir o Pacífico. Essa pintura, ela foi feita provavelmente em 1872 de John Cast, chamada Progresso Americano. É uma representação alegórica do Destino Manifesto. Na cena, uma mulher angelical carregando a luz da civilização, juntamente a colonizadores americanos, prendendo cabos telegráficos por onde passa. Há também índios americanos e animais selvagens do oeste, oficialmente sendo afugentado pela personagem.
Então, nós já vimos isso aqui, mas com o texto dá para o aluno perceber bem em que eles estavam inspirados para atingir seus objetivos, esses colonos americanos. Isso aqui é um desenho maior, onde fica caracterizado ali. Essa moça seria o destino manifesto, né? O que estavam esperando eles, e eles caminhando, né? Vai matando alguns índios, vai fundando determinadas cidades, vão fazendo agricultura, pecuária e vão indo em direção ao Pacífico. A conquista do Oeste, doutrina Monroe, anunciada pelo presidente estadunidense James Monroe, que foi presidente de 1817 a 1825, em sua mensagem ao Congresso em 2 de dezembro de 1823. O que é que ele dizia? A frase que resumia a doutrina é: a América para os americanos. Então, é a partir daí que o presidente dos Estados Unidos vai pronunciar essa frase, né, que resumia a América para os americanos. Ele quer dizer o seguinte, que os outros países da Europa, eles não podiam vir aqui para a América para explorar, até porque se fizesse isso, os Estados Unidos poderia ajudar os outros países da América. Então é chamada de doutrina Monroe, a América para os americanos. A conquista do Oeste, 1848, corrida do ouro na Califórnia, começa a descobrir o ouro por lá. Na sua edição do dia 19 de agosto de 1848, o jornal New York Herald, o jornal ainda tem até hoje, acho que tem, com certeza tem, noticiava as reservas de ouro na Califórnia, que levaram milhares de pessoas de todo o mundo a povoar o árido oeste dos Estados Unidos. Então, descoberta do ouro, todo mundo vem e vai para aquela região em busca dos sonhos dourados. A conquista do Oeste, o massacre indígena. As maiores vítimas da marcha para o Oeste foram os indígenas. Muitos foram exterminados, suas terras foram invadidas e muitos foram confinados em determinadas regiões. Terminamos essa partezinha da marcha para o Oeste. Vamos ver agora o que foi a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão, ela durou de 1861 a 1865 e foi uma disputa dentro dos Estados Unidos entre o Norte, que era industrializado, e o Sul, que era agrário exportador. Então o Norte já tinha suas primeiras indústrias, fábricas e indústrias, e o Sul era mais dedicado à agricultura. Essa Guerra da Secessão vai ser uma disputa entre esses dois lados. Temos aqui, diferenças, antagonismo entre o Norte, que era capitalista e industrial, e o Sul, que era agrário e escravista. Escravista está desse lado, mas é do lado lá. O Sul era agrário e escravista. O Norte era um trabalho assalariado. Norte, capitalista e industrial, e o trabalho assalariado. E o Sul era agrário e escravista. O Sul queria a manutenção da escravidão. E tinha uma grande disparidade. O Norte era uma região industrial, com forte burguesia e grande número de operários. E o Sul era latifúndio, agroexportador e escravista. Então, Guerra da Secessão, separação entre Norte e Sul. Basicamente, o Norte industrial queria o fim da escravidão. O Sul escravista não queria o fim da escravidão. Isso aí vai ser uma grande disputa que vai começar entre esses dois lados na Guerra da Secessão. Temos aqui, o Norte, chamado de União. Tem vários filmes sobre esse período. O Norte, chamado de União, era ligado ao Partido Republicano e queria o abolicionismo da escravidão. O Sul, chamado de Confederados, Partido Democrático, eles queriam continuar o escravismo. E aqui embaixo nós temos as duas bandeiras. O Norte vai ser vencedor, por isso que a bandeira dos Estados Unidos ela é parecida com essa aqui, mudando só em alguns detalhes. A guerra entre esses dois lados, União e Confederados. Causa imediata dessa guerra, eleição de Abraham Lincoln para a presidência dos Estados Unidos em 1860, representando os interesses da burguesia do Norte. Em 1861, estados do Sul separam-se dos estados chamados de Confederados, liderado por Jefferson Davis. Em 1863, ocorre a abolição da escravidão e em 1865, derrota do Sul e Abraham Lincoln é assassinado. Então isso aqui é basicamente um resumo de que ocorreu nessa Guerra da Secessão, que foi vencida pelo Norte e por isso os Estados Unidos vai virar uma grande potência. Talvez se os sulistas tivessem ganho essa guerra, os Estados Unidos não tivessem se desenvolvido tanto. Aqui uma imagem dessa guerra,
Consequências da guerra: 600 mil mortos, supremacia política e econômica dos estados do norte, crescimento industrial. Negros, apesar de livres, permanecem marginalizados e sem direitos. Surgimento de grupos racistas no sul do país. Um deles chamado Ku Klux Klan. Detalhe, pessoal, o norte venceu, ocorreu a abolição da escravidão, mas os negros, eles continuaram sendo discriminados. Essa situação é tão complicada que nesse momento que eu estou dando essa aula para vocês, nos Estados Unidos está ocorrendo uma grande revolta, um grande movimento, porque um negro ele foi morto por um policial branco agora, um dia atrás, 2 dias atrás. Então está tendo uma grande revolta. Então essa parte do racismo, ela continua até hoje. E o que seria essa Ku Klux Klan? Fundada em 1866, no Tennessee, Estados Unidos, após o final da Guerra Civil Americana, seu objetivo era impedir a integração social dos negros recém-libertados, como, por exemplo, adquirir terras, ter direitos concedidos aos outros cidadãos, como votar. Então, essa Ku Klux Klan, um dos objetivos dela é que o negro não fosse integrado à sociedade americana. Para isso, eles matavam negros, matavam quem apoiava os negros. E como vocês podem ver, ainda tem no sul dos Estados Unidos muitas pessoas ligadas ao que se chama de supremacia branca, que eles participam de grupos mais radicais, tá certo? E um destaque aqui para o vestimento dele, que era essa roupa branca. Isso aqui mais um destaque, certo? Desse grupo que foi criado lá nos Estados Unidos. O desenvolvimento dos Estados Unidos. Após a Guerra da Secessão, os Estados Unidos empenharam-se na reconstrução do país, recuperando-se rapidamente dos prejuízos causados pelo conflito. Em poucas décadas, os Estados Unidos se tornaram a maior potência do mundo. Iniciava-se, assim, a grande era do capitalismo nos Estados Unidos. Então, a partir dessa data, os Estados Unidos vai começar a se tornar uma potência. Hoje em dia, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Bem, pessoal, e assim encerramos essa aula. Falamos um pouquinho da partida dos americanos, da conquista dos americanos para o oeste, chegando até o Pacífico, e falamos um pouco da Guerra da Secessão, vencido pelo norte industrial. Valeu, até a próxima.